E aí galera, tudo bem? José Vitor falando aqui. Hoje eu vou falar de um artigo para a matéria de instrumentação em genética e evolução. Esse trabalho, ou esse artigo, foi sugerido pelo Dr. Wagner José Paiva, né? E ele sabia de verdade que eu queria falar disso, porque tem X-Men, adoro X-Men. X-Men eu é caso de amor e ódio eterno. Bom, vamos lá. O artigo que eu vou falar, ele se chama Ensinando Genética com o filme X-Men Primeira Classe. Reendereçamentos e uma proposta didática para um professor de biologia. Os autores são a Beatriz Ribeiro e o Luiz Augusto. Ambos são da Universidade Federal do Rio de Janeiro e publicaram esse trabalho em 2017. Então aqui eu vou fazer um adendo. Por quê? O trabalho da Beatriz e do Luiz é um trabalho que comenta um outro trabalho, ok? E eu tenho que falar isso já no começo para não ficar estranho depois. Então o objetivo do artigo da Beatriz, qual que era? Analisar um modelo de reendereçamento. Eu não vou explicar agora o que é o reendereçamento, mas eu já vou chegar lá, ok? Esse reendereçamento é o outro trabalho que a Beatriz analisou junto com o colega dela, o Luiz. O reendereçamento, o outro trabalho, qual que é o nome? Guia do Educador para o filme X-Men Primeira Classe, certo? É um trabalho de outros 5 autores, ok? Que foi publicado na revista Genética na Escola, volume 11, em 2016. Bom, o outro trabalho, o que ele dizia? Ele é uma sequência didática, ok? Ele sugere uma maneira de você passar o filme para os alunos e propõe uma sequência didática para você trabalhar com os alunos em uma quantidade de aulas, ok? Então, o outro trabalho fala para você passar 23 minutos do filme, dos 132 minutos originais do filme, né? Então é 18% só do tempo do filme, e são apenas 3 filmes das 31 cenas do filme, é só 10% do filme, não é muita coisa. Bom, essa sequência didática está dividida em 3 partes, e todas essas partes têm questões muito boas, por sinais, para orientar a discussão com os alunos. É uma sequência didática para 2 aulas sem o filme ou 4 aulas caso quiser passar o filme em sala. E as perguntas começam simples e vão evoluindo, ficando complexas. Então a primeira pergunta, o que o filme tem a ver com a biologia? Então o aluno vai soltando o pensamento dele, vai chegando cada vez mais perto das perguntas complexas. Até que no final as duas perguntas vão falar de mutação, seleção, entre outras coisas que envolvem genética e evolução de verdade. Ok? Então esse é outro trabalho. Esse é o filme, né? Temos aqui alguns atores e alguns papéis, né? Foi para o cinema em 2011, um filme muito bom. Eu amo e odeio esse filme ao mesmo tempo. Não vou dizer os motivos agora, porque não é o caso. Então, vamos fazer alguns apontamentos referente ao artigo que eu vou ter que trabalhar. O que isso vai acrescentar para nós na nossa pós? O que a gente vai aprender? A gente vai fazer uma revisão metodológica. Eu tenho que apresentar os endereçamentos, né? No caso é o endereçamento e o reendereçamento, né? A revisão metodológica que eu propus aqui, entre aspas, é porque o endereçamento e o reendereçamento principalmente é algo que a gente faz a todo tempo. Eu fiz, as meninas da pós fizeram, os professores nossos fazem e nós tivemos professores que fizeram. A gente só não sabia que o nome era reendereçamento ou é um dos nomes que podem ser dados a essa prática, ok? E depois eu vou dar uma opiniãozinha rápida de como professor e muito fã de X-Men, de como usar os X-Men para biologia ou genética e evolução, ok? Endereçamentos são partes de um conceito que pode envolver qualquer mídia ou material. No caso, os 2 trabalhos que estão envolvidos nesse artigo envolvem um filme, mas pode ser um programa de TV, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um conto qualquer, uma crônica, o que for. A nossa relação professor-aluno, relação ensino-aprendizagem. Eu coloquei aqui um professor corujinho, o símbolo do conhecimento. Coloquei o menininho, os estudantes. A corujinha pratica o quê?
atividades de ensino. As crianças praticam o quê? Atividades de aprendizagem. Então, nossa profissão já é complexa. A gente precisa de metodologias que nos ajudem, certo? Agora vamos colocar a biologia nessa situação de relação ensino-aprendizagem. Aí a coisa fica complexa. Por quê? Porque a gente tem angiosperma, a gente tem um ossinho lá do dinossauro, o crânio do dinossauro. A gente tem que falar de átomos, a gente tem que falar de cadeias de carbono, a gente tem que falar de vírus, a gente tem que falar dos cavalos marinhos, da vida aquática. A gente tem que falar dos elefantes, a gente tem que falar da África, a gente vai ter que falar de ar, a gente vai ter que falar de botânica, de zoologia, vai ter que usar o microscópio, vai ter que falar do cromossomo, vai ter muito H2O no quadro. É uma loucura. E se a gente não dá conta desse contexto e conteúdo, que são extremamente complexos, a situação fica crítica. Chega uma hora que a gente não sabe o que está acontecendo e parece um filme de terror. Esse conteúdo e contexto complexo vai assombrar a gente. Por quê? Porque a gente precisa de aula e a gente não tem muitas horas de aula. A gente precisa da atenção do aluno e se o conteúdo é grande e extenso, o aluno não vai gostar. E agora, José? O que a gente faz? Não é tão difícil. Como professores, a gente vai para cima e a gente resolve. De maneira inconsciente, a todo momento a gente busca metodologias alternativas para a gente poder ensinar os nossos alunos. Um exemplo, hoje eu tenho 7 horas para ensinar genética e evolução num colégio no terceiro ano. Não deu tempo. Ano que vem vão me dar as mesmas 7 aulas, eu vou fazer a mesma coisa? Não, não vou. Por erro e acerto a gente troca de metodologia. A todo momento a gente troca as metodologias sem saber, ou em algumas vezes até consciente, né? Então, a metodologia que eu vou falar daqui a pouco é do reendereçamento. Porém, eu tenho que falar antes do endereçamento. O endereçamento ele foi feito pela Elizabeth Ellsworth em 2001. Ela fez o texto que hoje traduzido o título dele fica Modo de Endereçamento, uma coisa de cinema, uma coisa de educação também. Elizabeth, no caso, ela é da parte de artes visuais, ela não é da área de ciências, porém ela fez o endereçamento. O que é o endereçamento? Tem um filme, X-Men Primeira Classe, ele tem 131 minutos de duração. Ele é uma obra completa. Ele tem atuação, ele tem efeitos, ele tem música, ele tem atriz linda, tem homens bonitos, tem um caramba. Acontece tudo naquele filme. Ele te deixa com raiva, ele te deixa feliz, ele te deixa triste. Né? Tem muita coisa. Então o endereçamento é toda essa obra completa, todos os elementos do filme direcionado diretamente para o espectador. Porém, isso é uma situação onde a gente pode substituir o espectador pelo aluno e o aluno está vendo apenas um filme. Ele não está ciente do que está acontecendo. Ele vai depois pensar sobre. E pensando no endereçamento, a gente consegue trazer no nosso dia a dia e fazer o reendereçamento. O que é o reendereçamento? A gente pegar o mesmo filme, passar 10 minutos dele e só alguns trechos. E colocar o professor no meio dessa situação. Então a gente tem um filme, o professor intermediando a situação e os estudantes. Isso é o reendereçamento. A gente adaptar uma obra, seja um filme, um livro, uma música, para os estudantes, com a gente dando um novo significado àquilo. Então o reendereçamento, segundo Luiz Augusto Coimbra Rezende Filho, é algo em torno de mediação do professor sobre um filme ou vídeo já existente. No caso, filme ou vídeo pode ser música, livro, texto, o que for, outra mídia, outro material. Então a gente pode moldar o recorte da nossa necessidade, linkar o que está no livro com um vídeo, a sua maneira de ensinar, trazer o recorte para a prática, adaptar o recorte ao seu campo de ensino. Nem todo professor ensina da mesma maneira, né? Cada um vai ensinar da uma maneira. Então o reendereçamento é a gente colocar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Por que usar? Ensino de genética é complexo. A gente passando um vídeo, alguma coisa que pode ajudar a gente vai com certeza ganhar tempo, né? Considerando ainda que foram muitas descobertas no último século, né? Inúmeras inovações, engenharia genética está aí bombando e querendo ou não a gente chega em evolução e tem muita conta, o aluno não gosta. Segunda coisa, os alunos hoje são os nativos digitais. É uma nova geração de estudantes. Eles têm um celular na mão, eles estão conectados na internet. Nem todos estão, né? Algumas exceções, às vezes por fator econômico, às vezes não tem dinheiro para ter um 4G no celular para ficar no YouTube, né? Mas às vezes tem um celular, né?
Bom, então assim a gente ganha tempo logístico de ensino e o aluno consegue aumentar o alcance da aprendizagem. Ele pode ver que ele não vai aprender somente na sala de aula e a gente consegue fazer com que ele aprenda também fora da sala de aula. Não precisa ser aquele momento fechado na escola. Então, agora uma opinião como professor e fã de X-Men. Dá preferência a usar qualquer outra coisa que não seja X-Men. X-Men é complexo, é muitos anos de história, muito personagem e ficção não quer dizer ciência. Se não tiver outra opção e quiser muito Zé X-Men, pode me chamar, chama o Zé ou o Vitão, né? Se você preferir me chamar, que a gente dá um jeito. Mas se for para usar tem que ser direto e simples. Né? Uma cena do filme ou algumas páginas do quadrinho, porque é complicado. Então a gente faz muito reendereçamento como professor. Mas por que não fazemos endereçamento? Primeiro motivo, que a gente precisa de tempo. Eu mesmo, se fosse fazer um endereçamento desse filme, X-Men primeira classe, eu passaria semanas, eu faria um evento na escola só para fazer esse filme. Porque tem muita coisa. Então, gente, obrigado. Quem quiser saber as outras muitas coisas que eu poderia fazer no endereçamento, só chamar. Abraço a todos.